A graça e a paz, estamos de volta agora para meditar com você na palavra do Senhor. E o tema da minha mensagem para você hoje é um tema bastante desafiador, é um tema que eu espero de todo o meu coração que possa desafiar você, quem sabe constranger você, né? Porque o apóstolo Paulo diz que o amor de Deus nos constrange, ele nos leva a um estado em que nós precisamos refletir, repensar a nossa caminhada diante do Senhor. Então, eu quero falar sobre o preço que nós pagamos para ser verdadeiros cristãos. E o texto que eu quero usar com você de base para a minha reflexão se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 16, verso 24 até o verso 28. Né? E eu quero te convidar agora a fazer essa leitura comigo. Acompanhe, né, a leitura da palavra de Deus aí na sua telinha, né, e preste atenção naquilo que nós vamos refletir sobre ela, ok? Acompanhe comigo. Então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que dará o homem em troca da sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui se encontram, que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Muito bem. Essa é a palavra que nós temos como base para a nossa mensagem. Jesus está fazendo um discurso para os seus discípulos. Jesus não está pregando esse evangelho, queridos, para aquelas pessoas que estão fora, para os não alcançados. Essa palavra ela é extremamente importante para os que estão alcançados e os que estão sendo alcançados, né? Principalmente para os que já foram alcançados. Porque aqueles que estão em discipulado, que estão em processo de recebimento do Evangelho, é um momento importante, muito importante, para que eles possam aprender de como ser, da maneira certa e como viver o cristianismo, né? Mas principalmente para trazer à memória daquele que já vive o cristianismo, o que ele de fato deve ser. E talvez uma oportunidade para você acertar a sua rota, para você corrigir a sua rota dentro da sua vida, para que você não entre em uma rota de colisão com o mundo, né? E o pior é quando você entra numa rota de colisão com a própria vontade de Deus, né? Você vai colidir com o mundo, você vai ficar cheio realmente das marcas e das influências que o mundo tem para fazer na sua vida. E quando eu falo o mundo aqui, querido, não assusta com isso não. É uma maneira que nós nos expressamos, talvez ela não seja a melhor maneira, mas é uma maneira que nós temos para dizer sobre a influência secular na nossa vida, né? Ou seja, uma influência diferente da influência bíblica, que obviamente está no mundo também. Então, é uma terminologia que nós usamos para nos referirmos à influência secular na vida do homem, né? Eu penso que o homem deve ter o seu norte, ele deve ter a sua direção biblicamente orientada, né? Querido, deixa eu falar uma coisa muito importante com você. Nós vivemos hoje um perigo na pregação do Evangelho, quando o Evangelho nos chama para um estilo de vida, né, mais referenciado pela área secular, pelo mundo, do que pela Bíblia. Os maiores desafios do cristianismo é realmente viver a essência daquilo que a palavra de Deus comunica a ele. E não ter um background, ou seja, um pano de fundo cristão, um cenário cristão, mas princípios reguladores que são diferentes do cristianismo.
Então, o cristianismo ele não começa agindo, sabe, na sua roupa, no seu jeito de se vestir. O cristianismo não começa a imprimir as suas marcas no seu linguajar ou nas músicas que você ouve, no sentido, eu só posso ouvir música crente, eu só posso ouvir música cristã. Né? O cristianismo não imprime as suas marcas no fato de você ir à igreja, no fato de você ser arrolado a uma denominação. Mas o cristianismo, ele realmente marca a sua vida, ele estabelece o seu marco, a sua pedra fundamental na sua vida, quando ele começa a agir eficazmente na sua vontade, na sua volição, naquilo que você quer, naquilo que você tem como base orientadora para você. E aí, quando você vive nesse âmbito algo diferente do que a palavra de Deus propõe, pouquíssimo importa o que você vive no exterior. Não importa se você bota uma roupa que se chama uma roupa de cristão, né? Não importa se a sua cultura ela é cristã, não importa se a sua roda de amigos é de cristãos, não importa se todos os domingos você vai à igreja, se o cristianismo não entrou ainda no cerne, no centro da sua existência, querido. De pouquíssimo vale isso. E Jesus ele está aqui num momento muito sério com os seus discípulos, trabalhando exatamente no cerne, trabalhando aqui na máquina de controle, trabalhando no lugar mais importante do entendimento cristão, que é a vontade. E ele começa dizendo assim para os seus discípulos: olha, aquele que não se negar, ou seja, aquele que não negar a si mesmo e me seguir, tomar a sua cruz e me seguir, não é digno de mim. E aí, só essa palavra, ela já nos coloca em uma profunda reflexão sobre isso. Primeiro, eu preciso entender duas coisas aqui. O que é negar a mim mesmo, né? E o que é tomar a minha cruz. São duas palavras aqui importantíssimas e a base, o cerne do entendimento cristão. Primeiro, negar a si mesmo, querido, não é viver uma vida ascética, não é viver uma vida largada do mundo, não é fugir do mundo, não é se enterrar em um convento, em um mosteiro, não é viver uma vida de clausura ou afastada de tudo. Não é uma vida onde você não vive, que você se abstém da vida, mas é uma vida onde a sua vontade, onde o teu querer são negados por causa da submissão que você tem à vontade de Deus. É quando você tem a coragem de abrir mão de alguns impulsos, de alguns ímpetos da sua natureza por causa de Cristo e do seu Evangelho. Agora, quando você não abre mão de nada, quando você não abre mão da sua vontade, quando a sua vontade, assim que manifesta, precisa ser satisfeita, querido, você não nega a si mesmo, você não submete a sua vontade, você não se submete ao Senhor, e você não pode seguir o Senhor. A palavra é clara, a regra é clara, mas quando você abre mão, quando você deixa de fazer algumas coisas, não porque você não pode, mas pela tua consciência de que você não deve. Porque existe um princípio. E sabe de uma coisa? Quando você não conhece princípio, você sacrifica o que não precisa ser sacrificado. Quando você não conhece os princípios, quando você não conhece a essência da lei, você corre o risco de sacrificar o que Deus não pede. Tem muita gente obedecendo o que Deus não mandou obedecer e desobedecendo o que Ele mandou obedecer. Não adianta você seguir os manuais da sua denominação se você não ama o teu próximo, se você não perdoa, se você não vive, ainda que com as suas limitações, o amor. Vale nada. Não vale nada se você não é um proclamador do Evangelho.
Vale muito pouco seguir regras e padrões que não vão te levar a lugar nenhum, sem que a tua vida seja para a honra e para a glória do Senhor. Não adianta na sua igreja você ser uma pessoa respeitadíssima se no seu ambiente de trabalho você é uma pessoa intragável. Não adianta você na sua igreja ser um grande cantor, um grande pregador, mas se dentro da sua casa você é um ditador, você é uma pessoa que cria problema para todo mundo. Não adianta. Por quê? Porque você não se nega. E o que seria tomar sua cruz e carregar? Sabe? Eu tenho a plena convicção de que todo mundo na sua caminhada tem uma cruz para carregar. Qual é a sua cruz? Qual é a sua dificuldade? Talvez a cruz que você tem para carregar seja um fato específico onde você precisa negar a si mesmo. É um local específico. A ideia de negar a si mesmo e tomar a sua cruz é uma ideia só, não são duas ideias. Ele trabalha de duas formas diferentes, mas na verdade é uma ideia só, é um princípio só, sabe? Às vezes você está me ouvindo agora e você não consegue entender algumas coisas. Talvez você tenha um perdão para gerar na sua vida. Talvez você esteja magoado com alguma coisa, talvez você precise liberar um perdão na sua vida, talvez você precise restaurar uma relação na sua vida, e tem coisas que não são necessariamente restauráveis, mas tem coisas que são restauráveis, e depende de você. Naquilo que não depende de você, entrega para Deus, querido. Coloca para Deus, Senhor, isso não depende de mim. Agora, se depende de você, tenha coragem de tomar a sua cruz e carregar, lidar, enfrentar, face a face, as coisas que você tem que enfrentar na sua vida. Meu irmão, se você não fizer isso, se você não lidar com isso, se você não lidar com você mesmo, se você não entender que você precisa mudar algumas coisas na sua vida, se você não entender que você precisa pagar o preço para viver a essência do cristianismo, tem uma cláusula nesse texto aqui que te coloca numa situação complicadíssima. Você não vai poder seguir a Jesus. E a pior coisa que tem é você viver uma vida que se diz consagrada a Ele e na hora de andar com Ele você não pode andar com Ele, porque você não tomou a sua cruz e não carregou. Tem muita gente carregando cruz que não é cruz. Tem muita gente carregando um fardo que não se precisaria carregar. Cruz é aquilo que o Senhor te dá para você levar. É aquilo que o Senhor coloca no teu caminho para que você leve. Não são os pesos e nem são as arrobas que você mesmo, por conta das suas escolhas erradas, resolve carregar na sua vida. Então, querido, agora é com você. Pense aí, na sua vida, no seu coração, o que você precisa negar, o que você precisa carregar para poder andar com Jesus. Né? Agora é você e Ele. Peça ao Senhor para te iluminar, peça ao Senhor para te orientar. Faça a sua oração agora. Senhor, o que eu preciso fazer para andar contigo? Eu tenho certeza que Ele vai te responder e eu vou estar orando por você. Quiser conversar com a gente, marca uma hora para nós tomarmos um café, bater um papo. Eu estou todos os dias lá na Igreja Presbiteriana. Você pode ligar para o nosso telefone 2522-0742. E eu posso, quem sabe, te dar uma luz, te ajudar a encontrar o seu caminho, querido. E eu estou aqui à sua disposição. E que você tenha uma semana excelente na presença do nosso Deus. A graça e a paz.